Eu resolvi mudar completamente a minha vida em um ano e eu vou te contar passo a passo como que eu fiz isso ao longo de toda essa jornada. A bem da verdade, desde o ano passado, quando meu filho nasceu, as coisas estão meio caóticas, muito mais do que elas deveriam. Eu engordei pra caramba, meus hábitos, minhas rotinas estão todas cagadas, meus hábitos foram pro ralo, o mandarim que eu tava fazendo parei completamente, eu ando irritado, eu tenho várias ambições em relação ao trabalho e dinheiro que não estão satisfeitas. E enfim, eu comecei a me sentir um impostor, comecei a ter vergonha de como que a minha vida estava, apesar de você poder dizer, André, mas é normal, porque afinal de contas, um bebê zoa toda a rotina, eu sei que isso é esperado, mas enfim, eu não estou muito de acordo com isso. Não é isso que eu quero pra mim, eu quero uma vida em que eu vou manifestar todo o potencial que eu tenho, aliás, foi pra isso que eu criei esse canal também, pra ajudar você a manifestar o seu potencial. E, enfim, tá na hora de fazer alguma coisa a respeito. Então, nada melhor do que falar sobre autodesenvolvimento e desenvolvimento humano do que mostrar pra você na prática como é que eu vou fazer toda essa bagaça. E o primeiro passo nessa reestruturação toda foi o momento de sentar na cadeira e pensar sobre o que é que eu quero de verdade. Esse primeiro passo é talvez um dos maiores problemas que as pessoas têm em relação ao autodesenvolvimento, justamente porque tá tudo meio vago, né? Putz, o que eu quero? Eu tenho tantos desejos e ambições, e elas não necessariamente conversam umas com as outras. E tem as expectativas e as coisas que eu acho que eu quero, mas eu não quero de verdade, eu só tô meio que fazendo isso porque, na verdade, eu quero satisfazer as expectativas da minha família, ou dos meus amigos, ou de sei lá quem. Então, o primeiro passo dessa história foi eu sentar a bunda na cadeira e revisitar todos os meus planos, todos os meus objetivos, todos os meus desejos e ver se eu ainda queria essas mesmas coisas. E surpreendentemente algumas delas mudaram bastante, né? Especialmente depois que eu me tornei pai. Aliás, esse era uma das dimensões que eu estava trabalhando, a questão de ser pai, eu finalmente consegui concretizar isso na minha vida. Agora as coisas estão diferentes, você começa a ter uma nova perspectiva e valores e preocupações, enfim, várias coisas que afetam como você enxerga a parada. O que nos leva à segunda fase, que é a fase das metas. Caso você não saiba disso, eu sou o doido das metas, o tarado das metas, eu faço esse troço já há muitos anos, então pra mim esse é um troço muito natural. Se você nunca fez metas na sua vida, uma metodologia muito conhecida são as famosas SMART Goals, que são objetivos, eles têm que ser específicos. Então você precisa ter muito claro o que é o objetivo, quando você atinge o objetivo, quando você não atinge o objetivo. Ele precisa ser mensurável para você conseguir acompanhar a evolução desse troço. Ele precisa ser atingível, então não adianta você colocar um troço assim que é impossível de ser atingido, você precisa conseguir chegar lá. Ele precisa ser relevante, tem que ser um troço que importa para você, e ele precisa ser tempo definido, então ele precisa ter data para acontecer, senão não é um bom objetivo. Então uma boa meta costuma ter esses 5 troços. O problema é que tem certas coisas que são fáceis de você estabelecer uma meta. Então eu usei isso misturado aos OKRs, então por exemplo, quando eu levo minha meta física, significa o meu objetivo qualitativo eu quero ter um corpo forte, bonito e saudável. É isso que eu quero, bem claro para mim o que significa isso, bem claro para mim quais são as implicações desse troço, e eu estabeleci alguns key results que são biomarcadores que envolvem peso, percentual de gordura e indicadores de sangue que vão dizer se eu estou saudável ou se eu não estou saudável. Então esse é uma meta fácil de você estabelecer. Agora tem coisas que não são tão fáceis de você estabelecer uma meta, do tipo, como é que você estabelece uma meta para relacionamento? Que é um troço que é uma parada perene, ou para paternidade, ou mesmo para o seu desenvolvimento intelectual. Você pode ter alguns objetivos de curto prazo, mas quando você pensa numa coisa de longo prazo, muitas das minhas metas não pareciam fazer muito sentido. Então eu comecei a bater muita cabeça e eu resolvi abandonar este troço de uma vez por todas nas coisas em que não dava para encaixar uma meta. O que dava para encaixar uma meta a gente encaixa, o que não dá a gente deixa para lá e vai para a fase 3. Fase 3 é estabelecer uma visão clara do que eu quero para o futuro. Por mais que eu não tenha uma meta específica hoje de desenvolvimento intelectual, eu tenho muito claro na minha cabeça como é que eu quero ser nessa dimensão da minha vida daqui a 10 e 20 anos. E para isso eu comecei a não só escrever isso de maneira clara, escrevi isso no meu diário, o que é essa visão de como é o André no futuro, daqui 10, 20 anos, mas mais do que isso começou a me fazer refletir que tipo de pessoa eu preciso me tornar
para conseguir chegar lá. E eu acho que essa talvez seja o grande pulo do gato que mais importa. Muitas pessoas elas tentam mudar na dimensão do comportamento, mas elas não mudam na dimensão da identidade. Elas fazem coisas diferentes, mas elas continuam sendo a mesma pessoa. E é difícil descrever quando que essa virada de chave acontece, mas uma vez que ela acontece, o troço muda de verdade. Então, o que eu comecei a fazer foi, a partir da visão que eu estabeleci para mim, descrever que tipo de atributos e características e valores o André que eu quero me tornar tem. E a partir disso fica muito mais fácil para mim cultivar isso, tanto nas minhas pequenas ações, quanto nos pensamentos, quanto nos valores, tanto quando eu sento para imaginar esse futuro acontecendo diante dos meus olhos de manhã, na hora de começar o dia, para eu ter uma boa motivação. O que me leva finalmente ao quinto passo, que é o estabelecimento dos meus hábitos e dos processos. Então, uma vez que eu tive claro tudo isso, eu tenho todas aqui as minhas dimensões da minha vida que eu vou trabalhar, que, aliás, eu não acabei não te contando isso, eu já falei isso no outro vídeo, eu trabalho sempre 11 dimensões da vida no meu processo de desenvolvimento pessoal. São elas: corpo, saúde física, mente, emoções, caráter, espiritualidade, vida social, relacionamento, paternidade, carreira, dinheiro e qualidade de vida. Então essas são as 11 áreas que eu trabalho na minha vida, eu tenho metas e coisas para todas elas, e aí a gente chega justamente agora nos hábitos e processos. Eu preciso estabelecer hábitos e processos para conseguir fazer esse troço funcionar adequadamente. Então no caso da saúde física, por exemplo, eu comecei por um hábito simples, que é caminhar todos os dias pela manhã. Faça chuva, faça sol, não importa o que aconteça, eu preciso caminhar. Se eu não conseguir caminhar por qualquer razão que seja, porque apareceu alguma coisa no trabalho, tiver algum imprevisto, eu vou caminhar depois. Mas eu vou caminhar. Todos os dias eu vou caminhar pelo menos aí uns 3, 4 quilômetros. E é isso aí. Uma vez que eu fixar bem esse hábito, eu vou evoluir cada vez mais a prática de exercício físico para voltar a ser uma coisa um pouco mais forte, como já foi em algum momento da minha vida. Mas, por enquanto, eu estou mais focado em estabelecer um hábito que seja sustentável. Eu não quero uma meta que eu vou estabelecer, eu vou fazer que nem o desafio do 75 Hard que eu já fiz, em que eu fui lá, 2 meses e meio, voei, e no dia 76 eu larguei mão de quase tudo. E aí eu voltei ao que eu era antes. Não é esse o objetivo. O objetivo é ter uma mudança não só de comportamento, mas uma mudança interna, em que eu vou me transformar numa nova pessoa. E ao longo do próximo ano, pelo menos uma vez por mês, eu vou te dar alguns updates de como as minhas metas estão caminhando. E eu espero que isso inspire você na sua jornada também. Enquanto o próximo vídeo dessa série não sai, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui em que eu vou te contar sobre como eu vejo o processo de desenvolvimento pessoal como um todo, para você entender como que eu estruturei todos os meus objetivos em todas as áreas da minha vida.